boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que nos estão a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fair Play, o vosso podcast. Eu acabei de me enganar na intro outra vez, portanto, Mais ehm, do que uma vez até. exatamente. Portanto, bem-vindos ao podcast Contra a Curva, o vosso podcast do Fair Play. E está mais que visto que eu não tenho muito jeito para estas introduções. Ahm, Hoje estou só com o Luís. A Ruth portanto, está doente e, enfim, estas eventualidades do inverno que se está a aproximar. Ahm, Enfim, estamos aqui para o resumo, para o rescaldo do Grande Prémio do Brasil ou Grande Prémio de São Paulo para quem é mais recente e gosta destas modernidades dos patrocínios. E Luís, foi um bom fim de semana Yeah. em São Paulo, certo? Acho que sim. Foi um bom fim de semana. Tivemos uma boa qualificação para a sprint, uma boa qualificação também para a corrida principal, apesar de depois à última hora, na última volta, o Lando ter dizimado ambas as qualificações. Mas acho que sim, numa regra geral, foi um bom grande prémio de São Paulo. Mas deixa-me também dizer, Diogo, que comparativamente com os últimos anos, igualmente o pior. Por norma, São Paulo brinda-nos ou com chuva, ou com corridas que são quase seguidas até à última volta. Lembro-me da vitória de Russell, lembro-me do duelo Hamilton-Max Verstappen, lembro-me do Verstappen-Ocon, e portanto, nesse sentido, foi um grande prémio do Brasil um bocadinho mais suave, mas ainda assim, acho que foi uma boa corrida. Sim, sim, concordo concordo totalmente contigo, porque eu acho que se formos comparar com os últimos grandes prémios do Brasil, se calhar foi o menos bom dos últimos anos. Mas isto também é um standard que é típico do Brasil, que é o pior que podemos ter é isto. E se o pior que podemos ter é isto, então, meus amigos, eu assino por baixo, para que todos os grandes prémios sejam iguais a este, que é o pior, grande prémio do Brasil dos últimos anos. Eh, e sim, deixa-me já ir um pouco direto à situação. O Norris volta a ter um fim de semana, daqueles de quem quer ser campeão do mundo, e é algo que já aconteceu no México e que na altura nós os três concordámos que o Norris, para ser campeão, necessitava destes fins de semana, e hoje repete a dose. Hoje, aliás, no último fim de semana, repete a dose. Principalmente na corrida em que, enfim, eu acho que só foi incomodado pelos safety cars. Em boa verdade, só e apenas o Antonelli não conseguiu propriamente, não conseguiu chatear minimamente o Norris, nem sequer nos arranques, nas saídas do safety car, e acho que isso é de facto revelador da importância e do tamanho da vitória do Norris. Por isso, se hoje temos o Norris com. Bem, eu aqui neste momento posso-me estar a equivocar, mas com 24 pontos de avanço, se não estou em erro. Este tipo de fim de semana, como foi no México, como foi agora em São Paulo, é precisamente, revelador desse gap no calendário que, repito, aliás, não é repito, reforço, o Norris precisava de mais um fim de semana destes, mas ainda temos muito campeonato pela frente. Olha, eu se calhar começo a discordar um bocadinho contigo, enquanto vou só confirmar as corridas que faltam. E que não estou a encontrar, mas à cabeça São três, são é três. Las Vegas,
É Las Qatar e Vegas, é Abu sim, Dhabi. exato. E esses 24 pontos que tu falaste, analisando um bocadinho a trajetória, tanto de Norris como de Piastri, principalmente pós-pausa de verão, um, parece-me que o Lando tem o campeonato bem encaminhado. Não está fechado. Não está fechado porque às vezes é um bocadinho como no futebol, estás a ganhar 2-0 e depois perdes o jogo. E há Ou aqui o empates. empate. E está aqui uma vantagem, quer dizer, para nós tem uma vantagem confortável, é quase uma vitória. Estamos a falar de um cenário em que em Las Vegas o Norris comete um erro na corrida ou tem uma infelicidade e é desqualificado. Desqualificado não, é obrigado a retirar o carro ou desistir e o Piastri vence e ainda assim o Piastri assume a liderança do campeonato só por um ponto. Isto para se ver a magnitude da diferença que acho significativa um, com, com 24 pontos com 3 corridas. Ao mesmo tempo, ah, se, o- se, o- se o Piastri, já não sou muito bom em matemática, portanto vou arriscar aqui, mas se o Piastri vence as 3 corridas que faltam e o Norris fica em segundo nas 3, o Piastri faz 24 pontos, não é? Com uma sprint. E aí teria que ter a diferença, por exemplo, do Piastri ganhar a corrida e do Norris ficar em terceiro. Portanto, mas isto são contas muito complicadas de se fazerem e, acima de tudo, de se concretizarem. Mais de se concretizarem do que se fazerem, mas eu não estou bem a ver o Piastri a chegar, ao próximo Grande Prémio, em Las Vegas e a dominar. Eu já falei disto há 2 semanas, Diogo, salvo erro, mas torno a reforçá-lo hoje. Desde que o Piastri assume a liderança do campeonato, quase 50 pontos, penso eu. Não me recordo muito bem, mas há ali 40 e tal pontos, há ali uma parte que ele tem ali uma vantagem excelente. E depois da desistência de Lando Norris, salvo erro em Áustria. Quando tem o Zandvoort. problema em Zandvoort, exatamente, engano-me sempre, quando tem o problema mecânico e depois o Piastri faz uma má qualificação em Baku e bate na primeira volta e a partir daí foi completamente ascendente a forma e o estado de espírito de Norris, ao contrário de Piastri, que foi precisamente uma rota contrária de descendência. E o Piastri neste momento parece-me estar a passar por alguns problemas de confiança que são naturais para um piloto que está pela primeira vez a lutar pelo título, tal como está Norris, é verdade. Por um piloto que já se viu na liderança por uma margem confortável e agora se vê bastante apertado, utilizando este termo da gíria popular, na luta pelo campeonato. E falando de um piloto, e aqui permitam-me bater no ceguinho novamente, em que parece-me que dentro da McLaren não é o piloto preferido ter ido para ganhar. Um, e portanto, face a todas estas situações, parece-me também que é justo dar a opinião, ou que é acertado dar a opinião de que o Norris estava encaminhado para ganhar o título. Ainda assim, 3 corridas, uma delas com sprint, ainda há bastante para, para conquistar, bastante ponto para conquistar. E olha, se fosse para ter um desejo, eu gostava de ver isto outra vez decidido em Abu Dhabi, como em 2021. E acho que já vamos falar passo a palavra porque já vamos falar também das estratégias de corrida, não é? Gostava também de dar aqui um ponto em relação ao Piastri e ao Norris, mas se calhar este primeiro conduzir a conversa. Sim, deixa-me recuperar aí a ideia que eu acho que este campeonato está decidido precisamente por que estamos no final do campeonato e não é assim tão surpreendente ver, enfim, motores a entregar a alma ao criador. Eh, se aconteceu em Zandvoort e sabemos perfeitamente que aquele motor da McLaren estava no final da vida útil eh, e que, enfim, não, a troca seguinte terá sido essa, portanto.
o motor do Norris já terá alguns grandes prémios e sabemos perfeitamente que, aliás, acredito eu perfeitamente que os mecânicos da McLaren estejam a fazer um trabalho de monitorização deste novo motor, mas de qualquer das formas, assim, uma fuga de óleo uma pessoa nunca detecta, né? Pode acontecer no momento, começa a ver uma fuga de óleo, começa a sair fumo do motor e aí para tudo. Da mesma forma que o mesmo pode acontecer com o Piastri, que este ano ainda não teve nenhum problema na unidade motriz. Por isso é que eu acho que o campeonato de Estónia está fechado e é precisamente também pelo que tu disseste que se o Piastri vence as próximas três corridas com o Norris em segundo, retira uma diferença pontual de 24 pontos, mais a sprint do Qatar. Portanto, aliás, eu acho que nós temos aqui uma situação que é o que ninguém propriamente desejava, pelo menos eu não desejava, que era ter as sprints de facto a ser um momento decisivo do campeonato, da mesma forma que foi em 2021, com parâmetros diferentes, porque na altura valiam 3 pontos a vitória e só pontuava o top 3. Ahm, mas se Uma não me. inutilidade ainda maior. Sim, exatamente. Mas, enfim, é quase o nosso pesadelo de Fórmula 1 a concretizar-se, que é ver uma sprint a ser, ou várias sprints a serem determinantes para as contas do campeonato. Por isso mesmo é que eu acho que este campeonato ainda está muito em aberto. eh, e partilho o teu desejo de querer que este campeonato chegue até, pelo menos não é pelo menos, chegar até Abu Dhabi, vivo e com possibilidades reais de qualquer um dos pilotos ser campeão. Posto isto, eu queria pegar, primeiro fazer uma crítica à direção de prova, porque permita-me dizê-lo que eu acho que foram completamente ao lado, mais uma vez. Uma nulidade. Isso é que se pode dizer desta forma. Porque vimos primeiro Tsunoda a ser penalizado numa situação fortuita, em que ele para do carro, a evitar o carro da frente, que penso que até era um Alpine, e que passa por esse Alpine Sim, e da vai parte bater, nova. exato, e vai bater, acho que até foi no Stroll, ou no Alonso, já não me recordo bem, Acho que foi no mas Alonso. não interessa. E em que vai bater de uma forma acidental, a tentar para evitar um carro, enfim, perdeu o controle e bateu no outro. E isso deu-lhe ases a uma penalização de 10 segundos. E eu que sempre defendi que aqui que as consequências nunca devem ser tomadas em conta eh, nesta questão das penalizações, podemos voltar atrás em Singapura. Norris, para evitar bater no carro, foi bater no Piastri. E, Hum. e na altura não houve nenhuma penalização, e bem, porque são lances, enfim, são incidentes de corrida que não devem ser penalizados. O Tsunoda é penalizado com 10 segundos, estraga por completo uma corrida que até podia ter recuperado qualquer coisa. E depois temos a questão de Piastri, em que é mais um incidente de corrida. Chegam à travagem lado a lado. O Piastri vê que o Kimi aperta mais o espaço e trava ainda mais. Portanto, aí dá o bloqueio. Depois há os toques. Os toques que o azarado acabou por ser o rapaz que deu todo o espaço do mundo a toda a gente. Portanto, eu acho que é mais um fim de semana em que vemos mal a direção de prova, porque acaba com a corrida do Tsunoda, fosse ela boa, fosse ela má, mas no início de corrida qualquer um pode fazer uma corrida boa. Estraga também com a corrida de Piastri, porque poderia perfeitamente ter saído com o segundo lugar, no mínimo um terceiro lugar, e sai com o quinto lugar. Eh,
e isto acaba por influenciar seriamente no campeonato, quer de um, quer do outro. Aliás, não tanto do Tsunoda, mas da Red Bull, porque a Red Bull neste momento ainda luta pelo segundo lugar do campeonato. É mais uns milhões de dólares que contam e influencia na luta pelo campeonato de pilotos, que o Piastri neste momento está a 24 e poderia estar se calhar menos 8, portanto 16 pontos, se calhar, ou se calhar 21 pontos, qualquer coisa assim. Não, não sei se estou a fazer bem as contas, mas o que é certo é que a diferença poderia ser mais reduzida e não é. Sim, eu acho que todas estas decisões da direção da corrida tornam-se mais graves quando influenciam diretamente as lutas pelo campeonato. E que foi o que aconteceu. Eu não penalizaria nenhuma das situações e explico o porquê já a seguir, mas antes disso, quer dizer, a mim parece-me que a decisão de penalizar o Piastri é tomada porque se decidiu penalizar Tsunoda numa situação idêntica. E portanto, se penalizarmos um, temos que penalizar o outro para ser coerentes. Ora, eu continuo a bater sempre no cego e repito esta expressão hoje. Eu não acho normal que os critérios sejam ajustados de corrida em corrida. Não, os critérios de decisão têm que ser sempre os mesmos. E portanto, não é por se penalizar no Brasil este tipo de incidente e depois não se penalizar no Qatar, que depois no Qatar, quando acontecem situações idênticas, não sofrem qualquer tipo de penalização. Portanto, eu não percebo isso. É mais do mesmo. Acontece semanalmente, sempre que há corrida. Acontece este tipo de incoerências e depois há a tentativa de ser coerente dentro do fim de semana e acaba-se por se fazer uma porcaria tremenda porque as coisas não funcionam assim. Os dois incidentes para mim são incidentes de corrida, são pilotos ahm, que tentam ultrapassar, calculam mal na parte do Tsunoda, mas ainda assim são diferentes. E se eu tivesse que penalizar, se calhar penalizava mais rapidamente o do Tsunoda, porque ele é mesmo muito otimista em tentar colocar o carro por dentro ali, apesar de se ter desviado do Alpine, mas depois ele é muito otimista a tentar inserir o carro na curva. Mas ainda assim consideraria um incidente de corrida. Agora, o Piastri, vamos ver, num reinício de safety car, em que temos Piastri, Antonelli e Leclerc, em que os três estão a fazer, está-me a faltar a palavra, estão a fazer, estão em linhas, portanto, estão em linhas que são normais para ultrapassar, um, ou para se defender no Brasil. O Leclerc a tentar alguma coisa maravilhosa por fora, mas que no sentido do lance que aconteceu, futebolizando aqui um bocadinho a discussão, o Leclerc estava a fugir, percebeu que ali que ia dar raia e encostou-se a um canto e coitado foi onde que sofreu com aquilo. Mas depois temos o Piastri a tentar ultrapassar por dentro e o Antonelli numa linha mais normal de corrida. Ora, quer dizer, no reinício do safety car, três carros na curva um, pá, a coisa tinha que acontecer desta forma, tinha que haver alguém que não passava. Porque se já há dois, um deles tem que travar e deixar passar o outro à frente, quanto mais três. Mas é preciso fazer esta pergunta à direção de corrida que é, se este incidente tivesse sido na primeira volta, na primeira curva da primeira volta, no arranque da corrida, havia uma penalização? Não havia. Porque é que houve no reinício do safety car que, se quisermos, são mais as características que aproximam um reinício do safety car de um início de partida. E portanto é assim que se inclina, sem medos de usar a expressão, o que se prejudica a Piastri num campeonato. Já não valia o rapaz, o pobre desgraçado australiano, ter a equipa a empurrá-lo para baixo. Ainda vem a direção de corrida e tenta ajudar a acabar com. Deixa-me só dar aqui uma nota rápida. E eu acho que a McLaren deveria ter protestado da decisão. Não é a primeira vez que o Piastri é mal penalizado na temporada e também não é a primeira vez que a McLaren decide não protestar.
Enfim, mas eu acho que isso são outros 500. Ó, Diogo, exato. Quer dizer, a McLaren é campeã do mundo dos construtores, por isso é-lhes completamente igual se o Piastri acaba em quinto, se acaba em último. Quer ser campeão do mundo de pilotos? Percebe-se perfeitamente quem é que é o piloto que a McLaren quer que ganhe. Quer dizer, basta olhar para a cara do Zac Brown a cada fim de semana e olhar para a tabela temos e percebe-se. Já ironizamos, já falámos mais chateados aqui no podcast porque realmente isso não se percebe. Quer dizer, percebe-se, mas custa um bocado a engolir. Ahm, e não protesta porque tem um piloto a aumentar a margem. No campeonato de pilotos, tem campeonato de construtores ganho, portanto, siga para vir até Abu Dhabi e se o Norris for campeão, ótimo. Se o Piastri for campeão, olha, pronto, corre de laranja. Sim, enfim, conhecendo o agente Piastri, como a gente qualquer um de nós conhece, com o historial que o agente Piastri tem, e para quem não sabe, é o Mark Webber. ehm, Se não se recordam, ou se calhar se nem sequer sabem, ehm, se calhar as pancadas, e permitam-me esta expressão, que o Mark Webber levou na sua carreira, basta pesquisarem pelo termo Multi-21. Enfim, acho que é um pouco revelador aquilo que o Mark Webber aprendeu e se calhar aquilo que irá transmitir ao Piastri, ou que até já está a transmitir ao Piastri. Ahm, e seguimos, acho que podemos seguir em frente, porque acho que é impossível não falarmos da corrida de dois intervenientes, mas principalmente do interveniente chamado Max Verstappen, ah, que enfim. Quem o viu na qualificação do sábado e quem o viu no domingo, partindo das condições em que partiu, e que faz um pódio. Eh, o que é que temos a dizer sobre isso? Eu não sei propriamente, mas eu acho que se calhar tu consegues dizer alguma coisa melhor sobre isso do que eu. É o melhor piloto da grelha de partida da Fórmula 1. Acho que só o Max Verstappen era que era capaz de fazer uma coisa destas. Ahm, de começar em último e acabar em terceiro. Se me dizem, ele teve a possibilidade de adaptar o carro para a corrida, portanto, fazer as alterações aerodinâmicas, de suspensão, tudo e mais alguma coisa para a corrida, partindo da box teve. Se teve uma estratégia praticamente perfeita da Red Bull, que se não me falha a memória de que foi duro, médio, macio, não é? Usou os três compostos, ou não? Ele foi meio. Porque ele chegou a ter um furo No logo no início da início. corrida. Exato. E depois para médios e depois metes macios. Sim, sim, sim. E portanto, se calhar aqui, mas não interessa, uma estratégia brilhante da Red Bull, só com isso conseguiria também. Mas é uma lição de condução de Verstappen. É daqueles. Só é pena, muito sinceramente, o Verstappen não estar a lutar pelo campeonato, porque é daqueles momentos em que tu vês um piloto a partir em último e a acabar no pódio. E depois, entretanto, vês um Piastri que tudo bem que tem uns 10 segundos de penalização, isso pode ser um bocadinho injusto, mas tens o Russell que passa ali e que anda para trás da corrida e um rapaz que partiu lá de baixo dos últimos lugares dispara. Tudo bem que tem ali uma quantidade de vehicle safety cars e de safety car que o ajudaram por um lado, a fazer uma melhor gestão dos pneus, a descansar um bocadinho o ritmo, a aproximá-lo, a não perder grande tempo atrás dos carros. Estava sempre a compactar, mas ainda assim é uma corrida absolutamente fantástica, brilhante do Verstappen, que é atualmente o melhor piloto do mundo, a tetracampeão. Não será apenas este ano. Isso acho que já podemos afirmar com alguma certeza. Não sei se matematicamente ainda é possível ou não, acredito que sim. Faltam 75 pontos mais a sprint, 83. Matematicamente ainda deve conseguir ser campeão, mas um, é de facto diferente. E quando olhamos para ele, a paixão com que fala de corridas, com que fala de Fórmula 1, com que fala de outras categorias, é absolutamente fantástico. E é um piloto que, se não na Fórmula 1,
na vida do desporto motorizado nos irá continuar a dar muitas alegrias, não necessariamente das vitórias, mas de o ver pilotar, conduzir, ultrapassar, defender, ou de o ouvir no rádio é um espetáculo dentro do próprio espetáculo que é a Fórmula 1. Sim, sim, sim. Ah, E eu acho que esta. Eu quase queria dizer vitória do Max Verstappen, ah, mas eu acho que esta corrida do Max Verstappen é ainda mais espetacular pelo facto de ter tido um furo quando já ia em 13º. Porque e ele faz logo a recuperação inicial, como enfim, não poderia deixar de ser, digo eu. E depois tem o furo e volta para o último lugar, ou para o penúltimo lugar, mas acho que era 18º, e tem que recomeçar a reconstrução da sua corrida. E fê-lo de uma, enfim, de uma forma, eu diria que era espetacular, mas a verdade é que nós não vimos muitas vezes o Max a ultrapassar. Se calhar também pode ter sido problemas da realização. Mas o Max não teve uma corrida com muitos problemas. Ele foi aproveitando as falhas da frente, foi passando ali quase como quase não sei, como uma toupeira num buraco ali, que estava a passar por todo lado. A única, a única ultrapassagem que me recordo é a ultrapassagem ao Russell, na altura, para o terceiro lugar. Portanto, eu acho que o Max faz um feito espetacular, mas sem fazer uma corrida espetacular. E Eu, até, eu até ia só referir que a Ruth pediu para referirmos isto. O, eh, o Max torna-se no piloto a terminar no pódio vindo de mais posições diferentes. Portanto, ele termina no pódio vindo de primeiro, de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 20º e agora também do pit lane. Portanto, para o ano é, 22º. sim, 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 sim. Com 22 carros na grelha, é bastante possível que ele até 21º e 22º volte a terminar no pódio, sabendo nós que é uma incógnita aquilo que será a Red Bull para o ano com o novo regulamento e com o motor forte. Portanto, deixa-me só completar que de facto o Max é o melhor piloto do mundo. Tudo bem que aqui há uns tempos o Kyle Larson da NASCAR veio dizer que ganharia ao Max Verstappen. Vimos o Kyle Larson a ser campeão Ele da não disse em NASCAR quê? este Ele ano. não disse em quê? Sim, sim. Mas Ele vimos não o disse em quê? Kyle Larson E na uma última corrida quantidade de da estatísticas que NASCAR o Lars também ao a Verstappen. ser, a ser campeão do mundo à custa de uma. Do campeão do mundo, não. Campeão da NASCAR à custa de um erro da equipa do Danny Hamlin. Portanto, se um precisa de terceiros para ser campeão e o Max consegue ser campeão sozinho à custa dele, bem, eu cá tenho o meu piloto escolhido. Olha, deixa-me só dar um apontamento sobre a corrida de Verstappen. Eu assisti ali ao arranque da corrida ainda num estádio de futebol, a sair de lá, e depois, enquanto conduzia até casa, deixei de ver a corrida. E quando chego, que faltaria sensivelmente metade da corrida, e eu olho para o lugar onde está o Verstappen, e eu começo a olhar, vou ao telemóvel, vou ao date, e tipo, "Opa, e como é que o gajo está ali?" Não é? E esse foi o pensamento que me veio à cabeça. Como é que ele conseguiu aqui chegar de forma tão rápida, tão natural? E é absolutamente fantástico. Sim, sim, sim. Enfim, eu acho que mais tarde, se calhar, quando saímos do Qatar. Matemática, mas do Qatar não, de Las Vegas, poderemos já ter aqui uma decisão matemática do facto do Verstappen estar fora da luta pelo título. Eh, mas se calhar vamos olhar para esta temporada como aquela do Alonso em 2012, que é dada como a melhor temporada de sempre de um não campeão ou de um quase campeão. Eh, acho que o Max pode.
pode eventualmente bater esse recorde, se é que se pode chamar esse recorde. Ahm, mas lá está. É notável. Se calhar já é a melhor temporada de sempre do não campeão do mundo. Ah, mas isso podemos fazer essa retrospectiva no final da época. Deixa-me agora dar a nota. E agora podemos até avançar para os destaques, porque eu gostaria de destacar, além do Verstappen, um miúdo, e para nós é miúdo porque ele é mais novo que nós, 2 anos, chamado Kimi Antonelli, que se calhar faz o melhor fim de semana da carreira. Eh, e acho, pelo menos eu digo, ele faz o melhor fim de semana da carreira. Eu acho que ele destaca-se imenso, bate o Russell. Aliás, eu acho que ele nem sequer dá hipótese ao Russell ao longo do fim de semana. E não deixa de ser engraçado que ele faz isto no Brasil, em Interlagos. No início da semana passada surgiu uma foto dele a visitar o túmulo Sim, do Ayrton Senna, a ler o livro do Ayrton Senna. Portanto, eu acho que ele, não sendo brasileiro, foi um grande representante dos brasileiros este fim de semana, considerando o azar, a mala pata que houve no lado do Bortoletti, e é uma mala pata que persegue os pilotos brasileiros em Interlagos. Mas eu acho que o melhor representante dos brasileiros, do povo brasileiro, este fim de semana foi precisamente o Kimi. Quero dar essa nota. Faz o melhor fim de semana da carreira. Ahm, Se calhar num circuito onde seria menos expectável, uma vez que era um circuito novo para ele, que não tinha nenhuma referência, e acho que no futuro poderemos esperar boas coisas do Kimi neste circuito. do Quiminho e do Jorjão, como se desapelidava nas publicações nas redes sociais ao longo deste fim de semana, o Quiminho e o Jorjão. Bem, eu subscrevo os teus comentários em relação ao Kimi. eh, e não me alongo muito mais porque estamos sem tempo. Eu gostava de dar um destaque negativo, mas negativo por fatores externos, que é o caso da Ferrari este fim de semana. Nos treinos, tinha, ou no treino que houve, demonstrou, o Diogo, e tu chegaste a comentar isso connosco, um ritmo de corrida bastante competitivo. Acho que isso se comprovou na corrida sprint. Não teve totalmente mal em qualificação, pelo contrário, o Leclerc vem na qualificação para a corrida principal e depois há duas enormes infelicidades que os fazem perder muitos pontos para a Mercedes na luta pelo campeonato de construtores, e para a própria Red Bull também, está claro. A do Leclerc já comentada e a do Hamilton também uma infelicidade, sem grande culpa, mas a verdade é que os Ferraris desistiram os dois este fim de semana. E isso pode ter, não digo ter dado uma machadada final, porque ainda falta muito campeonato para os construtores, para os pilotos, aliás, como tu referiste bem, para os construtores, são mais os pontos, porque pontuam dois e não só um. Ah, mas vamos ver como é que isto corre. Ainda assim, é mau e negativo para a Ferrari. Sim, e deixa-me também só dar aqui uma coisa mesmo muito rápida. Eu acho que o destaque negativo deste fim de semana é o facto de ter havido apenas um treino. Tudo bem que isso até pode trazer outro tipo de espetacularidade para a corrida, porque os carros podem estar uns melhores, outros menos afinados, mas o facto é que eu gosto que os carros estejam sempre no seu limite competitivo, no limite máximo competitivo. Ah, e a verdade é que vimos um Red Bull que não esteve no seu melhor até ao domingo. O Ferrari poderia ter estado melhor, ou seja, eu acho que todos os carros poderiam ter estado melhor este fim de semana. Não estiveram porque lá está, como temos sprint, acabámos por ter menos treinos, menos possibilidades dos pilotos e das equipas, dos engenheiros, eh, tirarem a melhor performance possível ao longo dos treinos. E era só essa nota que eu queria dar. Passamos agora para as previsões, que penso que já tens as tuas previsões. Peço desculpa. Sim. Qualificação. Pá, vamos colocar o Norris em primeiro, porque ele de facto está bem ultimamente. O Max em segundo. Um, e em terceiro, o Piastri.
para a corrida. Piastri ganha e sendo nesta luta pelo campeonato. Temos em segundo classificado um Lando e em terceiro um rapaz que salvo erro venceu no ano passado. Ou não? Não venceu no ano passado, mas já Russell, venceu em Vegas, que é o venceu Russell. no ano passado. Sim. Ahm, E eu, após uma auscultação do passado muito recente do Grande Prémio de Las Vegas, porque de facto só tem duas edições, de facto, é, a McLaren nunca fez nenhum pódio. E se formos pegar em 2023, o Norris bateu de uma forma estrondosa. Portanto, eu aposto que na qualificação Max faz a pole, Leclerc faz segundo e Norris fecha o top 3. No entanto, a mala pata da McLaren em Las Vegas mantém-se. Eu não digo que batam os dois, até porque eu acho que o Norris é capaz de ficar à frente do Piastri. Mas depois vence o Max, o Leclerc fica em segundo e o Russell em terceiro. Temos aqui alguma convergência no terceiro lugar. Ahm, Porque de facto, parece-me que todos os carros, eu não digo dominadores, este ano em particular, mas todos os carros dominadores tiveram o seu tendão daqueles ao longo da época. E eu acho que se a McLaren tem tido alguns tendões daqueles, acho que este poderá ser o mais efetivo. Portanto, eu não dou grandes esperanças à McLaren neste fim de semana. Ainda assim, acredito que o Norris possa voltar a bater o Piastri. Uh, e não sei se tens mais alguma nota a dar. Não, é convidar a malta que esteve desse lado a voltar daqui a uma semana, 2 semanas, Diego. Duas Duas. semanas. Daqui a duas semanas. 2 Exatamente. Por nós está tudo. Vemo-nos daqui a duas semanas. Agradecemos a todos por terem estado cá, neste episódio e esperamos por vocês no próximo episódio, que será o rescaldo ao Grande Prémio de Las Vegas. Até lá.